Abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. E apenas para situar você um pouquinho, eu queria ler um pouquinho antes, mas para usar melhor o tempo, para você entrar um pouco na história dessa carta aqui. Ela foi elaborada, escrita pelo apóstolo Paulo, mais como uma resposta à igreja de Corinto por algumas coisas que estavam sendo questionadas na vida dele. Ele era um servo de Deus, um apóstolo, um filho de Deus, trabalhando muito pela igreja. Foi o apóstolo que mais viajou, mais viagens missionárias realizou, e ele passou por muitas experiências complicadíssimas, muito difíceis. E uma das coisas que mais machucava o coração do apóstolo Paulo é que ele ia para uma cidade, muitas pessoas se convertiam, ele procurava manter contato com essas pessoas através de cartas e às vezes enviando amigos, colegas, colaboradores, cooperadores com ele do trabalho para visitar essas pessoas, estar com elas, saber o que estava acontecendo. Mas muitas vezes Paulo era surpreendido por notícias muito tristes. Na carta de 2 Coríntios, ele está tentando resgatar o coração da igreja, porque a igreja havia, por uma questão de ingenuidade, ela havia deixado o coração dela ser levado por apóstolos que não respeitavam os princípios de Deus, os limites de Deus, o trabalho que o apóstolo Paulo já havia realizado naquele lugar, naquela região. Paulo chega até a se referir a eles numa outra pregação, eu comentei, como apóstolos que eram falsos. Enfim, Paulo está nessa carta conversando sobre isso com a igreja. E aí chega nesse ponto aqui do capítulo 12, um pouco antes, se você fosse ler ou for ler em casa, você vai verificar que ele fala: olha, eu tenho tantas marcas, eu carrego tantas cicatrizes no meu corpo, eu tenho tantas experiências difíceis, e esses caras, eles estão apenas explorando vocês, usurpando o coração de vocês, roubando o coração de vocês. E aí ele diz assim, que foi um momento de luta para ele interior, que ele não queria falar dele mesmo, mas chegou um ponto em que ele teve que falar acerca da experiência dele, do apostolado dele, para poder dar uma chacoalhada na cabeça da igreja, para a igreja acordar e se conscientizar. E aí ele diz então, no versículo 1 o seguinte: embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Eu não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que me mostram ou que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto,
Eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito nos ajude a compreender a Tua palavra e não apenas aquilo que eu estarei compartilhando. Que o Teu Espírito traduza aquilo que eu não consigo dizer com palavras. Que o Teu Espírito ilumine o coração de cada um dos meus irmãos e o meu próprio coração. Nos ajuda, Senhor, a continuar nessa jornada, nessa caminhada maravilhosa que é a caminhada de seguir Jesus. Senhor, é fato que tanta gente não descobriu o valor, não descobriu o quão precioso é estar nesse caminho, o quão seguro é viver nesse caminho. Mas, Senhor, que o Senhor nos ajude e que o nosso testemunho desafie, atraia e abençoe vidas, e que as pessoas percebam que nós não estamos falando de uma religião, nós não estamos falando de uma filosofia, nós não estamos falando, Deus, de coisas humanas, mas nós estamos anunciando a Cristo, o Filho de Deus, o Rei da glória, o Rei dos reis, o Rei eterno, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pai, muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus, amém. A graça de Deus, irmãos, é a melhor resposta que Deus tem para dar para mim e para você. É através da graça de Deus que todas as necessidades humanas podem ser atendidas, assistidas. E nesse sentido, quando a gente fala da graça de Deus, a gente não está falando de um conceito, mas a gente está falando de Jesus. Nós estamos falando de Jesus, que é a essência, a encarnação, a melhor manifestação do amor de Deus. A tal ponto que João, o discípulo amado, no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: em Jesus estava a glória do unigênito do Pai. Aquela glória era vista em Jesus, e Ele era cheio da graça, e era cheio da verdade. De modo que tudo que o apóstolo Paulo precisou, eu e você precisamos, tudo que é bom, tudo que é verdade em Deus, tem o seu início na pessoa de Jesus, a sua continuidade na pessoa de Jesus e a sua conclusão na pessoa de Jesus. A graça de Deus em Jesus sempre veja bem, não foi, não só será, hoje, agora, amanhã quando você levantar, a graça de Deus em Jesus sempre é abundante, multiforme e suficiente. O amor de Deus é contínuo. E hoje, como o Tiago falou, ou o Jimmy também comentou, nós estamos aqui, você e eu, por causa dessa graça, por causa desse amor. Você vive, você existe, você se move, porque de forma maravilhosa e fiel, todas as manhãs, Deus se encarrega de derramar a graça dele na sua vida e a misericórdia também. É só por isso que a gente está vivo. A graça não é para quem merece, a graça é para aqueles que não têm mérito pessoal. Então, todo dia eu tenho que levantar e falar: obrigado, Deus, mais um dia de comunhão com o Senhor, mais um dia para eu poder me parecer com Jesus, mais um dia para eu servir as pessoas, mais um dia para eu viver a Tua vontade. É graça. Você está respirando porque Deus te ama, porque Deus é um Deus de graça. Mas é muito importante que você compreenda, à luz dessa passagem que eu li com você nessa noite, que a graça de Deus, que é maravilhosa, abundante, multiforme e suficiente, ela
não isenta a mim e a você do tratamento de Deus. Não nos isenta dos sofrimentos por amor a Cristo. Não nos isenta das provações da nossa fé. E eu sei que não é de agora, já é de muito tempo, que há uma tendência em muitos movimentos dentro da igreja de negar ou fugir da realidade das provações, do sofrimento e do tratamento de Deus. Existe, mas essa é uma realidade que não está de acordo com as Escrituras. Quem anda com Deus passa por provações, supera provações, será sempre tratado, porque nós estamos num processo. E quem estuda as Escrituras sabe que essa ideia de que por sermos cristãos, filhos de Deus, nada nos atinge, que nós não podemos fracassar em nada, que a vida inteira nós vamos vencer todas as coisas, todas as lutas, que nós não temos fraqueza, nem física, nem moral, nem intelectual, nem espiritual. Essa ideia triunfalista, você não encontra nas Escrituras base para ela, a menos que você pince versículos soltos fora do seu contexto para afirmar alguma coisa nesse sentido. Não existe super nada, existe Jesus Cristo, o único super, o único top, o único the best, ou o nome que você quer arrumar, chama-se Jesus Cristo. Todos os demais precisam dessa graça, desse sol que nasce todo dia, desse ar que está aí disponível para a gente respirar, precisa da misericórdia, do perdão, do amor. E se não fosse assim, Paulo teria sido reprovado quando ele assume a fraqueza dele, as limitações dele, as angústias dele, as dúvidas dele. Suas palavras aqui nessa carta, elas poderiam ser enganosas, sem sentido. Talvez até poderíamos achar que ele não foi inspirado quando ele escreveu isso. Ele devia estar com depressão. Não. Ele escreveu muito consciente do que ele já havia experimentado com Deus, e ele escreveu porque ele queria curar uma igreja de um entendimento equivocado. A Bíblia ensina, como eu disse, que quem verdadeiramente resolve seguir a Jesus, depois de se encontrar com essa graça maravilhosa, abundante, multiforme e suficiente, vai padecer com Jesus, assim também como vai reinar com Jesus. Essas duas experiências são contínuas. Ao mesmo tempo que opera em mim a morte para o pecado e a morte desta vida, opera em mim a vitória sobre o pecado, e se aproxima o dia em que Jesus vai voltar e eu vou receber um novo corpo, uma nova vida, ou seja, vai ser bênção e eu vou vencer tudo. Mas enquanto eu caminho nessa terra, eu vou experimentar, se eu ando verdadeiramente com Jesus, essas duas realidades. Porque não é fácil ser cristão e seguidor de Jesus numa sociedade que relativiza tudo e que ama o politicamente correto. Você ter posições claras, você acreditar em verdades absolutas, já em si é uma ameaça para a sociedade, já traz para você tensões, turbulências, rejeições. Mas Jesus sofreu, e a Bíblia diz que sofreu não porque ele pecou, não porque ele errou, mas ele sofreu porque ele obedeceu ao Pai. E a obediência de Jesus, que custou o sofrimento dele, nos trouxe vitória, e por causa da vitória dele, nós somos vencedores. Quando eu digo somos vencedores, é porque nós lutamos diariamente. Não existe vitória sem luta. Então, com base nas palavras de Paulo, na vida de Jesus, eu quero dizer, irmãos, que eu acredito que turbulência, sofrimento, desafio, tratamento de Deus é plano de Deus. Foi para Jesus, foi para Paulo, foi para os discípulos,
É para mim, para você e para todas as épocas e para todas as igrejas. Se você ler lá a última carta da Bíblia, o último livro, Apocalipse, você vai ver Jesus fazendo um pente fino, passando seus olhos, que são como chamas de fogo, pela igreja, por várias igrejas, em várias regiões da Ásia, e dizendo: vocês têm coisas muito boas, que me alegram o coração, e me faz ficar feliz, satisfeito, mas vocês têm coisas que precisam ser trabalhadas e tratadas. E é por isso que entram as provas. Por quê que elas fazem parte? Porque Deus sempre usou as provas e as adversidades para aperfeiçoar os filhos dele. As adversidades são um dos melhores instrumentos nas mãos de Deus para saber o que está no meu coração e no seu coração. Tanto é que quando Deus mandou o povo no deserto, por que a gente está aqui? Vocês estão aí para vocês saberem quem vocês são e para vocês saberem quem eu sou. No deserto, ou na adversidade, ou na prova, o que está dentro vem. A adversidade, a luta, o sofrimento, irmão, o embate, os dias difíceis faz você vomitar o que está dentro e que causa náusea no coração de Deus, no estômago de Deus e talvez no seu próprio estômago. É por isso que a adversidade é um instrumento de purificação. As provas, as lutas, o espinho na carne que Paulo recebeu era um instrumento para ajudar ele a se tornar mais humilde. E também é assim na sua vida e na minha vida. Sabe quando a gente se torna mais humilde? Quando a gente não tem onde correr, a não ser chamar por Jesus, pedir misericórdia, e aí a gente vai para Jesus com todo o coração, rasgando o coração, porque a gente tem medo às vezes de certas coisas que sobrevêm à nossa vida, e aí Deus olha aquele coração aberto, e aí Ele trabalha. Os espinhos nos auxiliam a libertar a gente do materialismo. Como é gostoso não precisar de nada, de ninguém, de dinheiro algum, até que alguma coisa muito estranha aconteça e dinheiro algum seja capaz de trazer solução. Opa! O crisol de Deus, a chama de Deus trabalhando na vida das pessoas pela graça, por amor, para que elas se aproximem dele e reconheçam nele toda provisão que elas precisam. A riqueza que elas precisam está nele, chamado Jesus. A gente só desprende do materialismo quando a gente vê que não sobra nada, não tem nada, não tem para onde correr e Deus faz milagres. Aí você fala: nossa, como Deus é fiel. Outro dia eu falei para o Roger, não vou contar aqui, para não fazer igual o apóstolo Paulo, de ficar se gloriando, né? Embora ele estava na luta. Falei: Roger, quantas e quantas vezes ao longo da minha caminhada com Jesus, eu, acredito que você e uma boa parte de nós, temos experimentado esses momentos em que você olha e fala assim: eu estou num beco sem saída, o que vai acontecer, por onde vai as coisas, como as coisas vão ser solucionadas. E Deus se move e faz algo que você fica assim de boca aberta e fala: Senhor, obrigado. A graça de Deus se manifesta através desses momentos em que nos sentimos fisgados, agulhados, espinhados, porque nesses momentos a gente põe a nossa escala de valores em dia e a gente passa a olhar as coisas que Deus valoriza, as coisas que são eternas. A gente passa a valorizar o nosso relacionamento com Deus, a gente passa a valorizar as pessoas, mais a nossa família, mais os nossos colegas de trabalho, a gente valoriza mais as pessoas do que qualquer coisa. Mas essas lições a gente aprende em provas de fogo. Teoricamente, conceitualmente, eu e você sabemos, mas é quando a coisa aperta que a gente vai ver se aquilo que a gente sabe, de fato faz parte da nossa vida. Outro benefício seria entender o nosso semelhante. A gente entende melhor as pessoas no sofrimento delas, na angústia delas, nas dores delas, quando a gente também já passou por coisas parecidas, ou até as mesmas situações.
Parece que o espinho, as provas e o tratamento de Deus nos torna humano, ser humano, como deveríamos ser, porque às vezes achamos que somos pequenos deuses. E por fim, o sofrimento que acompanha a vida de quem anda com Cristo, o tratamento e as provas, leva a gente a fortalecer a fé. Tiago, o irmão de Jesus, diz assim: olha, tende por motivo de grande alegria quando vocês passarem por provações. Irmãos, provação vem de Deus. Não confunda provação com tentação. Tentação vem do diabo, provação vem de Deus. Deus prova porque ama, Deus prova porque quer dar crescimento, Deus prova para que a gente se perceba. Foi assim com o apóstolo Paulo. O fato é que a graça de Deus é aquilo que é suficiente e nos basta para essa vida, independente de como a vida se apresente para mim e para você. Faça o seu melhor na vida, faça o seu melhor no casamento, faça o seu melhor na profissão, faça o seu melhor em qualquer área da sua vida. Mas assim, a vida é muito maior do que o que eu e você podemos fazer de melhor. E a vida dá muitas voltas. E nessas voltas que a vida dá, às vezes a gente é surpreendido com situações difíceis, que nos levam a nos humilhar novamente, a nos tirar de uma posição de segurança total, como se nada pudesse nos atingir, e a gente pensar assim: não, se eu não estiver agora com Jesus, com a igreja, com meus irmãos, eu estou quebrado, eu estou morto, estou perdido. Eu vou para o céu, mas estou perdido, eu vou sofrer demais. Quando a gente leu esse texto agora de Coríntios 12, a gente percebeu ali, e também no relato que eu falei para você um pouquinho antes, para contextualizar você, que Paulo era um homem de Deus, que Paulo era um homem privilegiado, que Paulo tinha marcas físicas e emocionais da caminhada dele com Jesus, mas Paulo tinha moral para falar, porque Paulo era um cara que já tinha adentrado ao paraíso, ao terceiro céu, ao mais alto céu. Ele era um cara que tinha visões, tinha revelações, ele tinha todas as experiências que muitos de nós ainda queremos ter, ou já tivemos em algum grau, mas ele era um cara muito privilegiado, muito abençoado, mas junto com isso, muito testado, muito provado. As pessoas querem a unção do Paulo, mas não querem naufragar, não querem ser mordida por cobra, não querem ser chicoteado 5 vezes com 39 chicotadas, não quer ser preso. E acha que tipo assim, que a gente pode galgar posições com Deus sem passar pelo Getsêmani, que é a prensa. Não existe ressurreição sem morte. Não existe vitória sem suor. Não existe maturidade sem muito trabalho. E Paulo teve, a Bíblia relata, não sei se você pode estudar e achar mais, me ajuda, porque aí eu vou anotar. Ele não teve muitos encontros com Jesus pessoais. Ele sempre foi um homem de Deus, de oração, óbvio, depois que ele se converteu. Eu me refiro a isso. Mas assim, não pensa você que ele fazia assim: Senhor, e o Senhor abria a porta, ele entrava, e aí, tal. Não era assim. Paulo teve 4 encontros com Deus, com Jesus, de forma muito forte. Estão todos eles relatados na Bíblia, em Atos, capítulo 9, 18, 22, 23, e nesse texto que a gente acabou de ler, onde ele mesmo diz: eu conheço um homem, e depois ele admite que é ele mesmo esse homem, que esteve lá no terceiro céu ou no paraíso, que viu coisas e ouviu coisas que não dá para mencionar. E todas as vezes que Jesus se apresentou para Paulo, ele estava em profunda necessidade, em fragilidade. E todas essas vezes, Jesus instruiu Paulo e Jesus encorajou Paulo. E agora no capítulo 12, a gente encontra esse apóstolo, que é um homem de Deus,
rasgando o coração, derramando o coração com a igreja de Corinto, dizendo para eles: olha, vocês sabem de onde eu vim, vocês sabem a minha família, eu não gosto de falar sobre isso, mas eles são israelitas, eu também sou, eles são hebreus, eu também sou hebreu, eles são fariseus, eu também fui fariseu. E aí ele fala da vida dele, aí ele fala das lutas que ele teve, desde o dia que ele entregou a vida dele para Jesus, ele fala das marcas do corpo. Paulo fala da preocupação que ele tinha contínua com a igreja de Corinto, que era uma igreja muito fervorosa, mas muito imatura, muito atuante, mas muito ingênua. E um pouquinho antes, se você ler no versículo 11, ele fala: gente, eu tenho uma preocupação com vocês, parece que eu estou vendo a história da Eva se repetindo, do jeito que a serpente enganou Eva, a minha preocupação é que vocês entrem nessa conversa. Ele estava se referindo a quem? A esses homens que tinham se infiltrado dentro da igreja e estavam bagunçando a vida dos irmãos. Mas ele fala também ali no capítulo 12 das coisas que deixam ele feliz, e relata de uma forma bem interessante a experiência do arrebatamento, da ida ao paraíso, onde essas palavras indizíveis, coisas que o homem não pode ouvir, ele ouviu e viu. E aqui cabe uma observação. Paulo vai falar da experiência de intimidade, de revelação dele com Jesus 14 anos depois. Aí você diz: por quê? Eu tenho uma percepção. Porque Paulo sempre escreve de forma muito objetiva que ele se sente e foi por Deus desafiado para proclamar Jesus. Deus chamou ele para ser um apóstolo, levar Jesus. E enquanto leva Jesus, Jesus usa a vida de Paulo. Tanto que ele fica constrangido quando ele chega aqui na carta de 2 Coríntios, ele fala assim: gente, eu vou ter que falar de mim, eu estou me sentindo um louco, mas assim, nesse momento vocês vão ter que ouvir um louco, porque não tem outra saída, eu preciso jogar essas cartas na mesa. E aí ele começa a falar. 14 anos. Talvez ele tenha falado com algumas pessoas, mas não existe esses registros. O registro que diz que ele fala para uma igreja, que é a igreja de Corinto, da experiência de intimidade profunda e sobrenatural que ele teve, ele demorou 14 anos para falar, porque há 14 anos ele tinha tido aquela experiência. Nem tudo que eu ouço de Deus, nem tudo que eu vejo em Deus, eu devo falar. Tem coisas que Deus fala para mim, mostra para mim. Se Ele quer que eu fale, eu devo falar. Se Ele não quer que eu fale, eu não devo falar. Ele é Deus. E aí Paulo está contando da experiência impactante dele, da experiência de revelação, da experiência sobrenatural que ele teve com Deus, com o Espírito Santo, entrou no paraíso, no terceiro céu, e ali ele não omite, é interessante, que ele tinha, aliás, que ele recebeu, foi-me dado um espinho na carne. No momento em que ele está mostrando as experiências, deixa eu usar essa expressão, as credenciais dele como apóstolo, junto com isso ele mostra quem Paulo era, humano, frágil, um homem em tratamento, um homem que a cada dia que passava ele descobria que ele precisava mais de Jesus do que no primeiro dia quando ele o recebeu. E aí no versículo 7 ele diz assim: foi-me dado, como quem dizendo assim, eu não tenho como evitar, eu não tinha como escapar disso, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E aqui, rapidamente, vocês já viram isso aí várias vezes, esse espinho tem N explicações, porque o próprio Paulo não diz o que é. Ele diz que recebeu um espinho, mas não diz que espinho era esse. Então algumas pessoas acham que é tentação. Ixi, esse espinho de Paulo era a tentação que ele sofria. Então ele estava há 14 anos sendo cutelado ali, espinhado. E eles acham que pode ser uma tentação porque tem a palavra Satanás.
mensageiro de Satanás. Então não, Satanás, então essa tentação o espinho de Paulo era a tentação que ele sofria com mulher, era a tentação que ele sofria com homem, é a tentação que ele sofria com sei lá o quê. Há um outro entendimento de que esse espinho era um sofrimento físico, ou até mesmo uma doença. Embora na tradução, nova tradução linguagem de hoje, aparece a palavra que ele recebeu uma doença no corpo, aqui é uma interpretação do tradutor. Mas essa interpretação que ficou registrada aqui como doença, não é universalmente aceita. Mas Paulo tinha doença. Em Gálatas 4, de 13 a 15, quando ele escreve para uma outra igreja, que estava sendo judaizada, né? Querendo voltar a viver sob a lei, não a graça, ele disse assim: como vocês sabem, foi por causa de uma doença que eu preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou com desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Com base nesse texto, algumas pessoas entendem que quando Paulo estava se referindo ao espinho na carne, era um problema que ele tinha nas vistas dele. Ele teve um problema na vista, isso está claro, mas eu não sei se exatamente era esse o espinho dele. Mas também tem gente que entende que o espinho tem a ver com a oposição e a perseguição das pessoas que eram contra a vida de Paulo, contra o ministério de Paulo, e então vem a expressão mensageiro de Satanás, alguém que leva uma mensagem de Satanás. Ou seja, algumas pessoas entendem que Paulo estava falando o seguinte: gente, desde o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, desde o dia que eu estou anunciando o evangelho do reino de Deus, não tem um dia que não tem um camarada, não tem uma pedrada, não tem um assalto, não tem alguém querendo me botar na prisão, não tem alguém querendo calar minha boca. Ou seja, a minha vida desde então tem sido assim, um grande desafio, uma grande luta. E aqui há uma coisa interessante: a palavra espinho no Antigo Testamento está muito ligada ao termo inimigo. Por isso também esse pensamento de que o espinho possa ser pessoas, também é válido. Mas independente de qual seja a interpretação, ela não é relevante, senão Paulo teria dito. O que é importante é entender que ele mesmo diz o seguinte: o importante é que esse espinho que me foi colocado veio sobre a minha vida para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações. Paulo sabia, irmãos, que aquele espinho que ele carregava era para evitar que ele entrasse em ruína, era para evitar que ele ficasse soberbo, orgulhoso, vaidoso, metido, presunçoso, prepotente, para ele evitar de achar que ele podia chegar num lugar e fazer a coisa acontecer. Foi por isso que Deus permitiu, ou Deus mandou, ou o diabo lá, o Satanás, o mensageiro, sei lá, foi lá e espinhou o cara. Infelizmente, toda pessoa que serve ao Senhor, que está em alguma, vamos dizer assim, exposição diante de alguém, e não precisa ser pastor, não precisa ter cargo, nada disso. Se Deus começar a usar a vida de qualquer um dos irmãos com muita intensidade, com muita, vamos dizer assim, com muito impacto, irmão, se prepare, porque Deus precisa trabalhar na sua vida, porque é da natureza humana a gente achar que a gente é mais. Deus estava tratando Paulo, Deus estava disciplinando Paulo através da permissão daquele espinho na vida dele. A Bíblia diz claramente que Deus é como um pai que ama o seu filho, e quem ama disciplina. Então assim, eu gosto de entender assim, que qualquer coisa que aconteça na minha vida, na vida dos irmãos, que seja, não estou falando de pecado, pecado precisa ser confessado e abandonado, mas que seja um desafio, uma prova, uma turbulência, um problema, um espinho, glória a Deus, Deus está tratando, Deus me ama, não quer que eu fique igual, que eu seja a mesma pessoa, e está lapidando a minha vida. Ele me ama,
Paul Tripp, um americano, escritor, pastor e conselheiro, ele diz assim, preste atenção, pastor, escritor e conselheiro, não é um neófito, não é um novo convertido. Ele diz o seguinte: os espinhos na carne são parte da ação graciosa de Deus para me lembrar que eu sou orgulhoso, prepotente e rebelde, que penso de mim mais do que devo, que me coloco frequentemente no lugar do Criador quando eu sou criação. Espinhos na carne me fazem ver a pequenez do meu ser e a grandeza do meu Redentor. Essa bondosa grandeza me basta. E como é difícil, irmãos, a gente admitir, como esse homem aqui, a exemplo de Paulo, uma pessoa mais contemporânea, admitir que a gente é orgulhoso, que a gente é independente, que a gente é prepotente muitas vezes na nossa vida. Só Deus que pode mostrar o nosso coração. O homem não tem condição de olhar o seu coração e dizer exatamente o que está ali dentro. Talvez seja por isso que Jesus, logo que chama os discípulos para caminhar com ele, fala assim para eles: olha, vocês vão ter que carregar uma cruz também. Lógico que ele não estava falando daquela cruz de madeira que ele carregaria, que era nossa e que ele carregou, mas ele estava dizendo: olha, vocês vão carregar uma cruz no sentido de que vocês precisam costumeiramente, diariamente, olhar para mim, negar vocês mesmos e lembrar que só há vida em mim, e que se vocês se afastarem um pouquinho de mim, vocês morrem. Não necessariamente vai para o inferno, mas morrem. Vão sofrer muito mais. Agora olha comigo um pouquinho mais sobre a reação de Paulo ao espinho na carne. O versículo 7, aliás o 8, deixa claro que Paulo não aceitou aquilo no primeiro momento. Não foi fácil. Ser espinhado, ser cutucado, ser provado, entrar debaixo da disciplina de Deus ou do tratamento de Deus não é fácil. A Bíblia diz isso. Não é fácil na hora, não é alegre na hora, causa um certo desconforto, mas depois traz um benefício tremendo. E Paulo diz ali no versículo 8, ele relatando para os irmãos: gente, 3 vezes eu roguei ao Senhor, 3 vezes eu intercedi, 3 vezes eu clamei ao Pai, que tirasse de mim o espinho. Ele buscou que aquilo fosse arrancado dele, e buscou com coração, buscou com insistência, buscou com sinceridade. E mais, Paulo tinha expectativa de que aquele problema do espinho na carne dele fosse extinto. Ele queria que saísse. E Deus, que o ama, que é um Deus de graça, superabundante graça, que age com graça de formas variadíssimas e que traz uma graça que é suficiente, diz para Paulo: Paulo, a minha graça é suficiente para você. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Versículo 9. E a impressão que a gente tem aqui clara é que Deus diz assim: não vou tirar. Você vai carregar com você, na sua cabeça, na sua memória, dentro de você, no seu corpo, eu não sei aonde, você vai carregar isso com você. Eu te amo, Paulo. O não faz parte de Deus, o não faz parte da vida, o não é proteção de Deus. E Paulo não fica com raiva de Deus, não fica decepcionado com Deus. Paulo não nega a luta dele, não nega a provação. Paulo não corre do sofrimento. É interessante, ele não amarra o demônio, nem tampouco ele expulsa o mensageiro de Satanás. Ele não faz isso. Ele não faz nenhum tipo de decreto para aquele tipo de problema, e esse problema de hoje em diante não existe mais. Ele não abençoa ele próprio, dizendo: olha, eu tenho o Espírito Santo e agora isso aqui não vai sumir. Ele não faz isso. Ele também não sai correndo atrás de nenhuma das igrejas que ele fundou. Ele não procura ninguém da igreja de Jerusalém, nem os outros apóstolos, para resolver o problema do espinho da carne dele. Ele não foi numa reunião para ser liberto daquela coisa.
ele não buscou nada que fosse humano para resolver o problema dele, porque era um problema de uma espécie que homem não resolve, porque era um problema entre ele e Deus já tinha dito não, e Deus é soberano, e assim como ele diz sim para todas as promessas dele, assim como ele diz talvez, espere, ele também diz não. Deus tem poder e autoridade para pôr ponto final numa conversa minha com Ele. Eu creio que Deus pode dizer não e acabou. E foi o que Ele falou. A minha graça, Paulo, é o que você precisa. Ela é suficiente. Você não vai ser menos feliz. Não vai perder a sua autoridade, o seu ministério, a sua vida. A minha graça, Paulo, o meu amor, a minha misericórdia continuamente estarão sobre a sua vida. Paulo, eu te sustento todos os dias. Você sabe. Já era para você estar morto. Você lembra quando você entrou na cidade lá que os caras queriam te pegar, te apedrejar, te matar? E os teus amigos foram lá, arrumaram um cesto e mandou você descer pelo cesto do lado da muralha. Paulo, eu tenho os recursos que você precisa para viver e viver bem a despeito do espinho que você carrega. Paulo, você precisa entender que todos os dias você precisa de mim para que eu seja honrado. Você não pode me honrar por você mesmo, porque tudo que é bom, perfeito, agradável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é 10, que vem do alto, é o meu espírito que gera em você, e você pode me oferecer isso, eu recebo. Eu estou terminando. O que eu posso aprender com essa experiência de intimidade e essa experiência de sobrenaturalidade, de revelação muito forte, muito impactante, de alguém que já tinha andado muito com o Senhor e que entra no terceiro céu, vai para o paraíso, vê coisas, ouve coisas que não pode depois falar. O que eu posso aprender com esse espinho na vida de um homem que é um homem tão abençoado, ora e não consegue resolver isso? Eu posso aprender que sempre eu posso louvar a Deus, em qualquer momento da minha vida, quando tudo estiver muito bom, ou quando as coisas não estiverem boas, quando eu estiver tendo que enfrentar adversidades, eu posso louvar o Senhor e devo louvar sempre ao Senhor, mesmo se eu tiver limitações na minha vida, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais. Eu posso louvar o Senhor, porque Jesus e a graça dele estão sobre mim. E a segunda coisa que eu acho que eu posso aprender é que ao invés de negar as coisas que eu não tenho como resolver, eu devo, por amor a Jesus, ao Cristo, sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, assim como Paulo, sabendo que a força de Deus vai brotar e vai ser aperfeiçoada quando eu me sentir, e de fato quando eu estiver, por alguma razão, enfraquecido. Esse princípio, irmãos, de força de Deus na fraqueza humana, não é aceito na sociedade. Fraqueza não é bem visto na sociedade. Na sociedade, eles ensinam que quem sobrevive são os fortes. Mas no reino de Deus, quem sobrevive é quem vive na dependência de Deus. Quem se considera desse tamanhozinho diante de um Deus todo-poderoso, que depende totalmente de Deus, e que anda de cabeça erguida e com humildade, fazendo a vontade de Deus, servindo ao Senhor. Força de Deus na fraqueza humana. É paradoxal isso. Não entra, só se for pela fé. Ou seja, quando eu estou me achando muito forte com Deus, possivelmente seja um momento onde eu estou correndo mais risco. Onde talvez muitas coisas eu possa até estar fazendo na minha carne. Mas quando eu me considero, Senhor, tem misericórdia, eu preciso do Senhor, me ajuda. Sem o Senhor não posso, não dá. Tem misericórdia. E isso eu não preciso dizer para os irmãos, isso eu tenho que viver.
viver eu e ele tem que ver isso na minha vida. Portanto, irmãos, concluindo, nesse momento em que volta-se na igreja a se dar muita ênfase, né, nas questões de prosperidade, crença fácil, negar dor, negar sofrimento, é muito bom, é muito importante a gente redescobrir o amor dessa graça, dessa misericórdia infalível de Deus, que atinge as nossas vidas. E é isso que eu entendo que Deus estava dizendo para mim nesses dias e que eu quis compartilhar com os irmãos nessa noite. Sabe o quê? Que o que você precisa é o que o Paulo precisava e eu também, desse amor suficiente, dessa graça maravilhosa, que a gente não é merecedor, mas que nos sustenta, que nos salva, que nos educa, que nos santifica, que nos conduz até que Ele venha. É pela graça que a gente começa a vida com Jesus, mediante a fé. E é pela graça que a gente termina. E quando a gente estiver no tratamento, a gente continua indo a Jesus, porque Ele alivia. Ele é o bom médico, é o médico dos médicos. Ele alivia, Ele cuida, Ele ama. E não importa o tamanho do espinho que está em mim ou está em você, você pode confiar naquele que disse: a minha graça te basta. Amém? Eu e você somos sustentados por ela. Você chegou até aqui? Não até aqui a 100, até aqui nesses dias, porque Deus é fiel. Não acredite que diz assim: eu cheguei aqui porque eu sou o cara. Não, você chegou até aqui porque Deus é fiel, te deu dons, te deu habilidades, te deu uma série de coisas maravilhosas, ferramentas, mas foi só porque Deus é fiel. Amém?